Amigos do Guia Falante, sejam bem-vindos mais uma vez a esse espaço literário. Tem um tema especial para vocês hoje: traição. Traição amorosa, traição de uma amizade, traição no trabalho. Do que esse tema, na verdade, tem como objeto hoje? Bom, naturalmente que nós vamos falar de literatura. Então nós vamos falar da traição na literatura. Madame Bovary, Capitu, quem será? Quem será a personagem ou a obra em destaque? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu peço a vocês, como sempre, deem seu joinha. Após ou durante este vídeo, façam comentários, muitos comentários, que é para ajudar o Grilo Falante a conhecer novos amigos. E também convide amigos para conhecer este canal. Bem, nós vamos começar com um microconto dessa obra que eu adoro aqui, chama-se Animais Desaparecidos, que é da professora Lisley Nascimento, também escritora, da editora MEP. E veja só o que ela diz aqui. Tem aqui um capítulo, é todo um glossário, cada conto começa com uma narrativa sobre um animal que está desaparecido, uma espécie de, uma visão meio distópica dessas questões tão atabalhoadas hoje em relação às questões ambientais. Ela criou aqui umas narrativas muito interessantes e está na ordem alfabética. Então aqui na letra G ela diz assim: o dia tal qual conhecíamos já não mais amanhece, porque não há galos para tecer amanhãs. Uma referência naturalmente ao poema, ao clássico metalinguístico, de João Cabral de Melo Neto. Bem, e ela continua. Amanhã, quem sabe, um pintainho cor de nuvem há de, apesar de tímido e pequenino, enfrentar a noite escura e infinita, subindo corajosamente na cerca que nos separa, desafiar a lua e as estrelas e, por 3 vezes, chamar com seu canto mavioso e solitário não a traição, mas a um terceiro tom, a que chamamos aurora. O galinho, assim, se tornará o solilóquio heróico do nosso tempo. Bom, eu achei isso aqui muito inspirador, E quando lemos um texto, naturalmente, que sabemos que há toda uma seleção vocabular, alguns autores usam, inclusive, do dicionário, de termos literários. Nossa, há recursos maravilhosos. E o que nos chega à mão é o produto de toda essa elaboração da criatividade, do intelecto, da pesquisa. E quando aqui eu li este conto, e já li várias vezes este livro, eu sempre leio, a palavra traição me veio à mente. E ela foi inspiradora, foi um insight. Se fosse Clarice Lispector, diria que foi uma epifania. Então, sobre qual enfoque nós vamos tratar aqui da traição? Eu vou falar da traição principalmente de amigos na literatura, só que por um ângulo que vamos ver se vocês vão se sentir aqui à vontade com a seleção que eu fiz para vocês. Primeiro, eu tenho vários livros aqui em mãos, tá? Hoje eu não vou falar de nenhuma obra em especial, eu vou falar do tema e de como essa questão da traição permeou certas obras. O Mestre e a Margarida. Eu creio que há leitores aqui de Mikhail Bulgakov. Eu não domino bem a pronúncia russa, então me perdoe. Mas Bulgakov, olha, é um dos maiores escritores russos modernos, Dizem alguns autores até o maior, aí Dostoiévski, nossa, nós temos Turgenev, nós temos aí vários autores, para vocês, Tchekov, para vocês brigarem mentalmente aí quem seria o melhor. Eu não entro muito nesse mérito não, acho que todos são maravilhosos, cada um dentro da sua perspectiva, do seu trabalho, Mas Bulgakov, essa obra é considerada um clássico, porque ela foi escrita realmente durante o período, já após a Revolução Russa, e o Bulgakov foi considerado um dissidente. Ele sofreu retaliações do regime, não tão severamente quanto Dostoiévski, mas também sofreu. E algumas das suas obras na época foram, inclusive,
proibidas. Esta obra foi proibida e foi publicada depois, em outro contexto, mas o que vem ao caso é o seguinte: nós temos aqui uma versão, depois de muitas versões do próprio Bukharov. Por quê? Ele escrevia e queimava. Queimava os originais. Você fala assim, nossa, que material maravilhoso seria hoje para pesquisa, né, para o deleite dos amantes de Bulgakov, aqui está uma delas, ler essas outras versões originais que deram origem, portanto, né, a essa obra, que foi uma espécie de ensaio, né, de pesquisa, de tentativas de chegar a uma versão que agradasse ao próprio autor. E ele queimava. Não ficaram essas versões, ele queimava tudo. Ele falou que o melhor amigo de um escritor é o fogo. Ele dizia isso. Meu Deus. Mas então, até chegar a essa versão que chegou a público. Então eu digo aqui que foi uma traição a si mesmo. E as expectativas dos seus leitores hoje, inclusive aos pesquisadores contemporâneos, mas foi uma decisão dele. Né? No seu espaço doméstico, junto à sua lareira, ele pegou aquelas possivelmente milhares de páginas e jogou no fogo e começou a escrever novamente, contanto que a sua memória selecionaria aquilo que de fato seria importante para uma versão final. Esta era a teoria dele. Bom, uma das traições. Agora eu vou falar de outra traição. Entre aspas, eu estou usando aqui esta palavra, mas por favor, coloquem aspas, aspas, aspas. Eu tenho aqui agora um outro clássico também que eu amo, já li várias vezes, que é considerada, creio ou não, a obra preferida do próprio escritor. A que ele mais gostou de ter escrito, embora num primeiro momento ele próprio tenha sofrido um certo receio, porque ela é muito diferente dos seus outros títulos. Mas ele acabou tomando amores por essa obra que se chama Angústia. Eu tenho aqui até uma edição linda da editora Record. Aliás, eu não falei para vocês da editora aqui do Mestre e a Margarida, perdoe-me. Eu tenho aqui Alfaguara, essa edição de 2011. Perdoe-me aqui a falta. Mas vamos então à Angústia, essa edição da Record, de aniversário dos 75 anos da obra, uma edição lindíssima, com muitos estudos críticos, textos dos críticos mais importantes da época sobre a recepção desta obra maravilhosa. Bom, mas o fato é que quando Graciliano escreveu Angústia, que se não me engano foi o terceiro título dele, ele estava às vésperas de ser preso pelo regime de Estado Novo de Vargas. E foi um momento intempestivo, bateram a sua porta e o levaram imediatamente. Ele havia acabado de escrever a primeira versão datilografada naquela época e deixado para, como ele sempre fazia, passar alguns momentos, alguns dias e reescrever e corrigir, que perfeccionista, o mestre Graça. Não é? Mas como ele foi preso, a esposa entregou os originais para o seu editor, na época, se não me engano, José Olímpio, e eles editaram a obra. Ele conta isso no Memórias do Cárcere. Ele ficou, no primeiro momento, insatisfeito com isso, porque era hábito seu escrever e reescrever. Ele julgou que a obra não estivesse pronta, que ela estivesse ainda com muitos excessos e ele gostaria de ter revisto. Mas o fato é que quando ele saiu da prisão, ele não necessariamente não reescreveu a obra. Ele acabou gostando, o público, até foi controversa a recepção da obra na época, inclusive como o corpo crítico, como aqui esse conjunto de textos aqui que acompanha a obra declara, mas acabou que ele, com o tempo, segundo seu filho Ricardo Ramos, foi a obra que ele tinha um amor particular por ela. Então, essa atitude, né, de Luiz, na verdade, foi, aspas, uma traição, sempre aspas nessa palavra traição, mais uma vez, e nós, leitores, ganhamos com isso, porque é um colosso de obra, ela é densa, né, no virar de cada página, você sente a angústia, realmente é quase que visceral, não é? O estado de angústia da personagem, nós a tomamos, não é? E nos reconhecemos muitas vezes em muitas situações
em que ela vivencia, é um colosso de obra e é um texto de Graciliano Ramos, não resta dúvida. E eu queria lembrar vocês agora de um outro tipo de traição. Eu tenho 2 títulos aqui, um da José Olímpio, este título aqui chama-se Livros em Chamas, a história da destruição sem fim das bibliotecas, de Lucien Polastron. Aqui é a questão dos livros que são censurados, dos livros que passaram por essa atitude insana, penso eu, de ideologias, de pessoas em particular, às vezes até de familiares, mas que colocam os livros num processo de destruição para que seja eliminada a memória daquelas obras, do seu conteúdo, como um ato de negação mesmo, né, de formas de pensamento que são contraditórias àqueles que estão naquele momento numa situação de poder, né, seja ele de que natureza for. Mas eu me lembrei aqui, por exemplo, de Salman Rushdie, né, que sofreu recentemente um ataque, né, um ataque à faca. Ele até escreveu o livro A Facada, que fala sobre isso. Suas obras foram queimadas pelo regime dos ayatollahs, principalmente versos satânicos, por contradições, né, em relação ao regime que considerava a sua fé no Alcorão, as interpretações do Alcorão. Bem, a questão é que nós temos muitos exemplos disso na história, né? Quantos títulos não foram queimados ali durante esse período? Por exemplo, aqui Ladrões de Livros, que eu adoro este livro, indiquei para muitas pessoas, do Anders Friedel, que é um ensaio historiográfico. Conta-se aqui, olha, a história real de como os nazistas roubaram milhões de livros durante a Segunda Guerra. Era fato que havia uma comissão que, quando eles invadiam um país, um território, uma cidade, imediatamente eles iam às bibliotecas particulares ou públicas e retiravam de lá os livros que lhes interessavam sobre a cultura judaica, a língua judaica, a história judaica, até mesmo para conhecer tão profundamente a cultura judaica, a história judaica, a ponto de serem capazes de detectá-la nas minúcias de uma vida cotidiana, de uma cultura, para eliminá-la. Mas também se apropriaram de manuscritos, de obras raras, e depois da guerra, inclusive, foi um trabalho e continua sendo, até os dias de hoje, comissões para o resgate dessas bibliotecas, para devolver aos seus antigos donos ou familiares, as bibliotecas, mas muita coisa infelizmente foi destruída, né? Conseguiram fazer essa maldade extrema, não é? E um outro caso que é clássico, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Li até recentemente, está aí nos vídeos anteriores, quem quiser assistir, um comentário sobre Franz Kafka, as Metamorfoses de Kafka, particularmente a Metamorfose, o Castelo, todos os livros de Kafka maravilhosos, não é? Ele escreveu muito, ele escrevia absurdamente. Muitos ele deixou inacabados, né, como o Processo, por exemplo, e outros ele, em vida, ele queimou. Ele também seguiu aqui o conselho de Bulgakov, né, de O Mestre e a Margarida. Ele mesmo queimou, destruiu os originais. E quando ele adoeceu, ficou muito gravemente doente, o seu amigo, né, de longa data, Max Brod, ele chegou a pedir a ele, isso está em todas as biografias, não há dissidência em relação a esse fato, isso é incontestável, ele pediu que queimasse, colocasse fogo em tudo, em tudo. Max Brod traiu o amigo. Ainda bem. Vamos imaginar como seria a história da literatura contemporânea sem Franz Kafka, sem os títulos de Franz Kafka, a sua inesgotável, ciência, alegorização das realidades opressoras por parte dos regimes, dos indivíduos, das estruturas familiares, patriarcais. É impressionante, é inesgotável Kafka. Ainda vamos falar dele outras vezes. E quando Max Brod assim o fez, não obedecendo às ordens do amigo,
Nós só temos a agradecer. Viva Max Brod, viva a literatura. E agora eu tenho um exemplo aqui ainda mais recente. Veja só, o último título de Gabriel Garcia Marques, o grande Gabo, o Nobel Gabo, o amado Gabo, em agosto nos vemos. E eu queria aqui particularmente mostrar para vocês um texto que foi a apresentação da obra, escrito pelo filho de Gabo, tá? Rodrigo e Gonçalo Garcia Baixa. Ele diz o seguinte, olha só, prestem muita atenção nesse texto. A perda de memória que nosso pai sofreu em seus últimos anos, como é fácil de imaginar, como é fácil de imaginar, duríssima para todos nós. Mas particularmente a maneira como essa perda diminuiu suas possibilidades de continuar escrevendo com o rigor de costume. Isso foi para ele uma fonte de frustração desesperadora. Ele nos disse isso com clareza e a eloquência de um grande escritor. Palavras de Gabo. A memória é, ao mesmo tempo, minha matéria-prima e minha ferramenta. Sem ela, não existe nada. Este, em agosto nos vemos, foi fruto de um derradeiro esforço para continuar criando contra os ventos e marés. O processo foi uma batalha entre o perfeccionismo do artista e o declínio de suas faculdades mentais. As longas idas e vindas das muitas versões do texto são descritas em detalhes, de maneira muito melhor do que nós poderíamos fazer por nosso amigo Cristóbal Pera, em sua nota para esta edição. Àquela altura só sabíamos do veredito de Gabo. Este livro não presta, tem que ser destruído. Não o destruímos, mas o deixamos de lado com a esperança de que o tempo decidisse o que fazer com ele. E lendo o livro uma vez mais, quase 10 anos depois de sua morte, descobrimos que o texto tinha muitíssimos méritos desfrutáveis. De fato, não está tão lapidado como seus maiores livros. Tem alguns tropeços e pequenas contradições, mas nada que nos impeça de apreciar o que há de mais relevante na obra de Gabo. A capacidade de invenção, a poesia da linguagem, a narração cativante, o entendimento acerca do ser humano e o carinho por suas vivências e desventuras, sobretudo no amor. O amor, provavelmente, o tema principal de toda a sua obra. Ao julgar o livro muito melhor do que lembrávamos, nos ocorreu outra possibilidade, de que o declínio de suas faculdades mentais, que não permitiu a Gabo terminar o livro, também o impediu de perceber como ele estava bem feito. No ato de traição, decidimos colocar o prazer de seus leitores acima de todas as outras considerações. Se os leitores celebrarem o livro, é possível que Gabo nos perdoe. E é nisso que confiamos. Eu penso que ele já perdoou a família. Em favor de todos nós leitores que nos deliciamos com esta obra. Uma coisa, eles têm razão. Falarei deste livro particularmente em breve. Houve alguns tropeços, mas como não considerá-los neste momento parte de todo um processo de vida do grande mestre? Isso também deve ser respeitado, isso também deve ser incorporado e respeitado, e acredito que seja por qualquer leitor que conheça qualquer título anterior de Garcia Marques. Meus amigos, esta é a traição que eu gostaria de trazer a vocês hoje, que eu trouxe, não está no pretérito perfeito, é fato, não é? E gostaria muito que vocês também me falassem sobre as suas experiências, se tem memória, e se porventura escritores, muitos são, se já traíram as possibilidades futuras de seus leitores de encontrarem aí textos que vão acalentar seus corações, enriquecer seus intelectos, ser um grande contributo à cultura. Por que não preservá-los?
Por que não colocá-los dentro de uma gaveta, esperar que o tempo passe e quem sabe no futuro você possa retomá-lo como um ensaio, uma semente, não é? Para uma reescrita e uma reelaboração, mas que vai contribuir bastante com as nossas expectativas de leitores. Eu penso que seja assim e eu espero que vocês mantenham o fogo bem longe dos seus originais. Olha, um abraço, fica aqui o Grilo Falante, mais uma vez peço a vocês o joinha, os comentários, para que possamos continuar nessas conversas literárias que tanto aquecem nossos corações. Um abraço, até o próximo encontro.